fiz um outro vídeo dias atrás falando sobre as crenças, né? Sobre o quanto, o quão grande é esse inconsciente que nos governa e principalmente a partir de crenças. E aí me perguntaram, fizeram várias perguntas lá depois que eu postei, perguntas do tipo, tá bom, mas como é que eu sei quais são as minhas crenças? O primeiro passo é parar e perceber o seguinte, qual é a parte da sua vida que está travada, que não vai, que não anda. É ali que estão as suas maiores crenças. E uma outra coisa que ajuda muito também é conhecer o seu eneagrama. Por quê? Porque quando você sabe qual é o tipo do seu eneagrama, ali já tem uma crença enorme, uma crença mãe, que a gente costuma dizer. Vou dar um exemplo meu. Eu sou uma tipo 9 no eneagrama e em muitos processos que eu já fiz, eu queria ir lá e trabalhar a prosperidade. Mas olha como a prosperidade está muito ligada à coisa do menos valor que o tipo 9 no Eneagrama tem. O tipo 9 no Eneagrama, para quem não conhece o Eneagrama, é um tipo que tem uma tendência a se deixar de lado. Ele tem uma preguiça de si. Não que ele seja uma pessoa preguiçosa, não é isso, mas assim, o que vem do outro sempre é mais importante do que o que é para ele. Então, ele tem já uma questão de menos-valia. Então, se esse tipo 9 já tem essa crença do comportamento e do padrão de personalidade dele arraigada dessa forma, como é que você vai conseguir trabalhar a prosperidade? Percebe? Então, assim, a coisa das crenças ligadas ao Eneagrama é poderoso. Vou dar um outro exemplo aqui. Vou falar do tipo 3, que é uma personalidade que tem um padrão de comportamento que ele acha que para ele ser amado, ser valorizado, ele precisa construir, fazer, entregar, ser o melhor, ser referência no que ele faz. Tem uma tendência a ser bem competitivos, né? Agora, qual é a crença lá atrás? Eu tenho uma crença de rejeição, eu tenho uma dor de rejeição, digamos assim, e eu criei uma crença de que se eu produzir, se eu entregar, se eu me destacar, eu consigo esse amor tão desejado. E aonde que essa crença se iniciou, né? Não sei. A gente tem, cada caso é um caso, eu volto a dizer, é cavucar, é pesquisar. Às vezes, uma coisa pequena lá na infância, que olhando hoje parece pequeno, mas que o programa se instalou. Voltando ao exemplo do tipo 3, ele pode ter sido uma criança em que os pais cobravam muito dele. E aí ele entendeu, ele gerou uma crença de que ele precisa produzir, ele precisa trabalhar duro, ele precisa entregar o tempo todo.